Oi, 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 mulherada! Lindas, maravilhosas. E aí, mulherada que quer fazer diferente, né? Que quer ter resultado, que não quer ser mais uma aí na multidão, né? Que legal! Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como que a gente pode utilizar o nosso tempo ao nosso favor. Quando eu abro as caixinhas de pergunta, né, querendo conhecer um pouquinho da dor do meu público, né, do pessoal que me segue, veio muito essa questão. Joyce, como eu posso otimizar meu tempo? Eu tô perdida, me ajuda, né? Então, enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai apresentando a temática. Eu até fiz na semana passada, semana retrasada, um vídeo sobre como a gente pode otimizar o tempo da gente, mas o vídeo é curto, não dá para desenvolver muito. E aí, por isso, oi todo mundo que tá entrando, oi Cláudia, oi Priscila, oi todo mundo. Oi, Lúcia. Que legal, muito bacana ter vocês aqui, tá? Vai mandando live pra todo mundo enquanto o Instagram vai notificando as pessoas que estão entrando. Obrigada, todo mundo tá entrando, tá? Então, desenvolvendo melhor. No vídeo não dá pra falar muito, né? A gente tem que fazer uma coisa breve e rápida. Enfim, oi todo mundo, tá? Vão se sentindo acarinhadas, beijadas e gratidão por todo mundo que tá entrando. É, a primeira coisa, né, a gente vive nesse mundo tão acelerado que a gente vai criando uma crença limitante na gente, em que a gente vai entendendo que produtividade tem a ver com fazer rápido. E aí a gente associa tudo isso a tempo, né? Só que a gente tá um pouco errado nisso. É uma crença que nos limita, porque faz com que a gente vai querendo fazer as coisas e com que a gente vá sentindo a falta de um dia mais comprido, de mais horas no nosso dia. E não, na verdade, produtividade está associado com aquilo que eu tenho de resultado e com o resultado bom que eu tenho para fazer. Né, com resultado positivo, não com fazer rápido, e sim com qualidade. E a gente tem essa crença limitante porque a gente é tão cobrado no dia a dia, né? E aí o que eu vim trazer para vocês de uma maneira mais discorrida aqui hoje na live, né, aprofundando um pouquinho do meu vídeo que tem aí, quem não viu, alguns passos que a gente precisa ter consistência para fazer e para fazer o nosso tempo render. Porque quem nunca falou assim, ó, meu Deus, eu não tenho tempo. Vamos fazer tal coisa comigo? Vamos fazer um curso? Vamos viajar? Vamos estudar? Vamos, vem aqui na minha casa? Enfim, quem nunca usou essa desculpa, eu não tenho tempo para um amigo, para um familiar, no trabalho, né? Quem nunca sentiu que o dia tá pouco e que 24 horas não basta, que precisava ter 50 horas para fazer tudo o que precisa ser feito, né? Quem nunca sentiu isso? Todo mundo, né? A gente partilha disso. Gente, deixa eu só pegar o meu relógio aqui. Pronto, porque senão eu me empolgo e aí vai passando do tempo. E eu não quero ser delongas, não quero fazer delongas. Então, quem nunca sentiu isso? Todo mundo sente. Só que a primeira sacada que tá aí nisso tudo, que a gente precisa entender, é que nessa afobação, nessa cobrança do dia a dia, seja qual for o seu papel, profissional, mãe, esposa, dona de casa, amiga, se eu não entender que o tempo é vida, aí eu tô com tudo por água abaixo, eu não consigo resultado nenhum. Por quê? A maneira como eu tô utilizando o meu tempo é a maneira como eu tô vivendo a minha vida. E se eu tô utilizando o meu tempo sem nada, sem fôlego e colocando toda a culpa na falta dele, é porque eu tô sem foco, né? Porque eu tô utilizando o meu tempo de uma maneira mal utilizada, né? E aí eu já te digo, Joyce, como você tá sendo dura? Não, porque eu já falei isso pra coach, já falei isso pra paciente, já falei isso pra amigo meu, tá? Que não existe falta de tempo, gente, existe falta de prioridade. E que a gente não é Mulher Maravilha, a gente não vai conseguir fazer tudo, mas a gente precisa aprender a priorizar as coisas. Quem já fez coach comigo, quem já foi em palestra minha, sabe que eu sempre prezo muito por isso. Priorizar, então não existe falta de tempo. Se eu conseguir elencar as coisas que eu preciso fazer, eu vou conseguir chegar a um resultado com mais eficiência. Eu vou conseguir fazer mais coisas daquelas que eu preciso fazer e não ficar colocando a culpa no coitado do tempo, que ele está sendo mal utilizado.
né? E a gente sai fazendo um monte de coisa quando vira o ano, né? Hoje é quarta-feira de cinzas, vamos aproveitar, ressurgir tudo das cinzas e ser uma mulher nova, fazer tudo diferente, parar de botar a culpa na onde a gente não precisa colocar, né? Eu não acredito muito nisso, mas enfim, dizem que agora que o ano começa, então depois do carnaval, vamos fazer o ano começar, né? Vocês estão aqui assistindo. Que bacana. Vamos fazer o ano começar. Eu não acredito muito nisso porque eu acredito no velho ditado popular que quem quer não espera a hora chegar, faz acontecer na hora que tem que acontecer. Então vamos botar tudo isso para funcionar. Não bota mais a desculpa no tempo que a gente vai começar a pensar em algumas sacadas. Então entender isso, gente, como é que você tá gastando o seu tempo? Como é que você tá utilizando o seu tempo? Você tá querendo fazer tudo? Toma cuidado. Porque quem faz tudo não faz nada. Se a gente não tiver um mínimo de organização, a gente não consegue fazer nada. E quanto mais coisas eu coloco para começar a fazer, mais desperdício o meu foco, mais energia eu gasto naquilo que não vai me fazer ter o resultado que eu espero ou aquilo que eu almejo, que eu quero, tá? Então a primeira sacada é isso. Como é que você tá usando o seu tempo? Está colocando toda a culpa nele? Está totalmente desorganizada? Isso mostra como a sua vida tem caminhado. Se você tá perdida, se você tá seguindo qualquer caminho, isso mostra muito de como a sua vida tá andando. Então, a maneira como você usa seu tempo é a primeira sacada que você tem que parar, respirar e observar. Você tá no final quem ficar até o final, depois vai me chamar que eu vou dar um bônus para quem eu dou só pro meu grupo de coaching, que é um teste da tríade do tempo. O que esse teste vai mostrar para vocês? Como é que vocês estão agindo? Se vocês estão usando o tempo de vocês com coisas realmente importantes, se vocês estão apagando incêndio, então se vocês estão usando o tempo com coisas emergenciais, então vai lá e apaga o incêndio, sabe? Geralmente no trabalho a gente faz muito isso quando a gente não tem tempo, quando a gente tá sobrecarregado, né? Vai apagando incêndio, vai agindo só para apagar o incêndio. Ou se você age mais em função do tempo de coisas circunstanciais. É só no momento, na circunstância que exige uma ação mais propriamente dita da sua parte, você vai lá e age. Como é que você está fazendo isso? Então, eu posso dizer que se você estiver na linha do circunstancial e do emergencial, você precisa dar uma refletida e vendo como é que você está usando o seu tempo. Tá? Essa é a primeira sacada. A segunda sacada é te entender. É olhar para você. Porque, gente, a gente é tão boa pra acolher os outros, pra dar ombro amigo pros outros, pra falar, pra estar junto, né? Ou só pra escutar, seja o que for. Mas na hora de se acolher, como é que você tem se acolhido? Como é que você tem olhado pra você? Por que eu tô falando tudo isso? Porque você precisa, antes de começar a se organizar e de entender que tempo é vida, você precisa olhar pra dentro de você. Como é que você funciona? O que você gosta, o que você não gosta, qual é seu limite de quantidade de coisas, de horas, de tarefas. Por quê? Porque se você não entender como é que você funciona, como é que a sua organização funciona para você, tudo perde sentido. Porque aí você vai querer copiar a organização da sua vizinha, você vai querer copiar a organização da influencer digital que você segue, e aí o que vai acontecer? Pau. Não vai, a sua rotina, a sua organização, o seu tempo não vai dar certo. Porque aquela maneira que você está copiando, que você está olhando, faz sentido para aquela pessoa que já levou todos os perrengues para entender que tempo é vida e que já se olhou para ver como ela funciona e qual barra ela aguenta, qual limite ela suporta para fazer o jeito funcionar para ela. Tem sentido e significado para ela. Sabe quando vira o ano e todo mundo começa assim? Vou criar metas. E aí vem de agenda, vem de planner mensal, planner semanal, planner anual. Esse ano foi bastante dessa moda de planner, né? As blogueiras postavam e tá, você gasta R$ 100 num planner. Se esse planner não tiver função para você, se não tiver a ver com o seu ritmo, com o seu olhar para dentro de você, você gastou R$ 100 à toa. E você poderia ter se organizado com R$ 0, 0 centavos. E teria talvez muito mais efeito. Então entende como olhar para dentro de você tem que ter mais sentido para ver como é que você funciona. A sua organização tem que ter sentido, tem que funcionar para você. Não igual a da Maria, da Joana que você vê na internet que posta os planners lindos e maravilhosos dessa. Essa é a segunda sacada que eu te convido a pensar hoje, né? Acolha você. Olhe você, entenda quais são os seus limites, quantidade de tarefas que você precisa. Oi, gente, tá entrando, galera.
quantidade de tarefas que você precisa fazer, que você dá conta de fazer. Não adianta você traçar um planner, uma agenda e o que for, e traçar inúmeras tarefas das quais você não vai dar conta de fazer, porque você tem um limite, cada um é cada um, né? Cada um funciona de uma maneira. Então olhe para dentro de você e entenda como você vai funcionar. Não fica olhando a grama do vizinho, porque a grama do vizinho sempre é mais verde, né? A gente precisa observar a nossa grama, aprender a olhar um pouquinho para dentro da gente. Então, reserve um tempo para você. Essa é a segunda sacada, para você se entender. Senão não vai adiantar de nada você querer organizar e usar o seu tempo a seu favor, tá? A terceira sacada que eu anotei aqui para falar com vocês é: se planeje. Gente, nada acontece sem planejamento. Eu tenho um post meu que eu falo bastante que quando a gente sonha, e sonho que tá só na cabeça da gente, sabe? Eu quero uma casa nova, eu quero um emprego novo, eu quero um trabalho novo, um carro novo, eu quero uma viagem. Sonho que tá só na cabeça não é sonho, é desejo. Nada acontece sem planejamento na vida da gente, tá? Então, quando você sacou já a primeira coisa, que tempo é vida. Então, se você tá toda bagunçada aí, é porque a sua vida tá toda bagunçada também. Né? Você está usando o seu tempo de uma maneira errada. Se você já parou para olhar um pouquinho para você e se entender como é que você funciona, quais são os seus limites, você vai conseguir se planejar um pouquinho melhor, né? E sempre planeje as coisas. Vou dar uma dica: não queira planejar o seu ano, porque não vai acontecer. Não queira planejar o seu mês, porque também vai ser mais difícil. Vamos por etapas, né? Você é gente, não é robô, né? Se eu tenho uma dica: se planeje com antecedência, baseado nos seus limites, no que faz sentido para você, e planeje pelo menos o seu dia e a sua semana. Se você conseguir planejar primeiro, de passinho em passinho, o seu dia. No dia anterior você planeja o dia de amanhã. Hoje você planeja, né? Vai planejando, sempre planeja. Daqui a pouquinho vai chegar no domingo e você vai conseguir planejar a sua semana. E isso já tá de bom tamanho, já é o suficiente. Não precisa querer planejar um mês, porque imprevistos acontecem, rotas mudam, né? E aí você também não vai continuar utilizando o seu tempo a seu favor, porque as coisas caminham de uma maneira diferente. Então vamos no que tá no nosso alcance. Planeje o seu dia, planeje a sua semana, né? Da maneira que você achar melhor. Qual é a maneira que você prefere? É uma agenda? É uma planilha de Excel? É um planner, como eu acabei de falar, que estava na moda aí. É um aplicativo no celular, é um quadro na geladeira. Eu não sei, o seu jeito é o jeito certo. Isso é mais importante, porque tem que funcionar para você, né? Cada um vai funcionar de uma maneira. Eu, por exemplo, sempre me organizei com uma agenda, tanto no meu lado profissional quanto no meu lado pessoal. E lá estava anotado tudo. Eu gostava de dizer lá na empresa, quando eu estava lá, que se eu perdesse aquela agenda, eu perdi a minha vida. E aí, quando eu fiz coaching, me falaram do planner, que há um ano atrás, não estava nem na moda isso, que nem as blogueiras tá hoje em dia. E eu me desafiei a usar um planner esse ano. Só que eu estou tendo que me desafiar todos os dias, porque eu paguei um dinheiro por ele e talvez não é ele que faça mais sentido para mim. Eu preciso voltar para minha velha antiga agenda, né? Por quê? Porque um planner, ele tem um formato diferenciado e talvez não se encaixou muito no meu perfil. E isso pode acontecer com você. E por isso que eu digo, o seu jeito é o jeito certo, né? E eu comprei, não foi por influência digital, não. Eu comprei porque lá no curso de coaching me orientaram. Mas talvez essa não seja a melhor maneira. Eu tô me reinventando a cada dia para conseguir seguir ele à risca. Mas às vezes eu me dou muito melhor com uma agenda ou com um bloco de notas do celular. O seu jeito é o jeito certo. Mas comece planejando o seu dia e a sua semana, pelo menos. Tá bom? A quarta dica é: agrupe as tarefas. Gente, como eu falei, quando a gente quer se organizar para ganhar tempo, a gente tem uma mania de pegar uma agenda e forrar o nosso dia de tarefas. E às vezes a gente não vai dar conta de fazer tudo isso, porque a gente não é Mulher Maravilha. E aí o que vai acontecer no final do dia? A gente vai ficar frustrada, muito frustrada, porque não conseguiu cumprir tudo. Né? Então, por isso que eu tô pedindo para você tentar te entender e ver como é que você funciona.
Se são 5 tarefas que vão dar conta de você se sentir satisfeita e com o seu tempo organizado no final do dia, tá ótimo. Se são 10, também tá ótimo, mas você precisa elencar as tarefas que tem a ver com o seu perfil que você vai conseguir cumprir. Metas precisam ser atingíveis, precisam ser cumpridas. Se eu colocar uma meta inatingível para mim, eu não vou cumprir. E aí o que vai acontecer? Eu vou ficar frustrada e no dia seguinte eu vou tender a não me organizar e vai começar a ficar tudo bagunçado de novo. É um ciclo. Certo? É um ciclo. Então, agrupe as tarefas que você vai cumprir. E isso, gente, dá pra fazer em todos os aspectos da nossa vida. Se você é profissional, se você é dona de casa, se você é mãe, o que é agrupar as tarefas? É ver aquelas tarefas que têm similaridade, que são similares, né? Para que você tenha uma visão geral no seu cérebro, para ele conseguir enxergar o que você tem que fazer e o que é do mesmo grupo. Existem N técnicas para isso. Existe a rotina normal, né? E uma rotina, ela é boa até certo ponto, porque seguir uma rotina nos dá mais segurança. E quando eu sinto mais segurança para fazer alguma coisa, eu sinto mais confiança em mim. E quando eu sinto mais confiança em mim, eu sinto também mais confiança e foco para conseguir tirar aqueles os meus sonhos, os meus objetivos do papel, né, da minha cabeça. Então, uma rotina, ela traz segurança, mas talvez não funcione para todo mundo. Aí tem uma técnica que chama princípio de Pareto, que ele diz assim, que toda ação que a gente vai fazer constitui 80% do nosso tempo para trabalho, e 20% desse tempo do trabalho, de 100%, 80% é trabalho e 20% é resultado. Agora, você imagina, se você está toda perdida aí, você está igual cego em tiroteio. Seu tempo tá todo desorganizado, você precisa de um dia de 50 horas, você fala que você não tem tempo pra nada. Imagina fazer 80% sem energia, sem foco, como é que vai ser esse resultado? Né? Então, essa é uma outra técnica de agrupar tarefas. Gente, pra quem tá entrando agora, quem fica até o final, depois vai me chamar e eu vou mandar um teste da tríade do tempo pra você ver como é que você tem usado o seu tempo, tá? Quem já tá aí já tá entendendo como é que tá funcionando. Enfim, existe o bloco, a rotina de blocos. A gente usa bastante rotina de blocos com quem é mãe, né? Quem é mãe empreendedora, que é agrupar as tarefas dos mesmos blocos. Então, por exemplo, quando eu era profissional na empresa, eu procurava agrupar as minhas tarefas. Eu planejava já na segunda-feira ou na sexta-feira a minha semana, porque eu já sabia mais ou menos o que ia rolar. E eu colocava tudo no mesmo bloco. O que era relativo a treinamentos, o que era relativo a recrutamento e seleção, tudo que era relativo a departamento pessoal. E eu ia fazendo blocos. Depois desses blocos que eu ia fazendo, eu conseguia distribuir na minha semana o nível de importância desses blocos. Por isso que é importante a gente agrupar as tarefas. Se você é dona de casa, né? Você é mãe, cuida da casa. Que dias que é importante no mercado? Que dias que é importante limpar a casa? Que dias que é importante passar a roupa? Né? Enfim, se você trabalha numa loja, qual é que é o dia que você tem que fazer a compra, né? Qual é que é o dia que você tem que cuidar do seu estoque? Qual é que é o dia que você tem que cuidar dos seus pagamentos? Qual é que é o dia que você tem que fazer o marketing da sua loja, chamar a atenção para o povo? Enfim, isso é agrupar as tarefas. E isso ajuda muito o nosso cérebro a ter um melhor horizonte das coisas, tá? A quinta parada, que eu acho que é fundamental, gente, é eleger 2 prioridades. Todos os dias a gente vai ter tarefas, 5, 10, enfim. Mas todos os dias a gente tem atividades que não podem passar sem acontecer. Que se a gente não fizer aquelas atividades, a gente vai se prejudicar muito. E, enfim, as consequências cada uma sabe o que vai rolar. Então, o que eu te oriento? Ao planejar o seu dia e ao planejar a sua semana, elenque ao mínimo 2 prioridades que você tem que fazer no seu dia. Coisas que você não pode passar. Por quê? Isso vai te nortear melhor para você não ficar elencando um monte de coisa que você não vai dar conta de fazer, porque no começo é difícil. É meio que um jogo de teste, tá, gente? Ganhar tempo. Usar o tempo a nosso favor. A gente precisa ir experienciando, precisa ir praticando. Então, no começo, é assim que funciona essa parada, né? Não vai fazer a primeira semana e já se frustrar, achar que você errou em tudo. Não, a parada de ir ganhando tempo é com a técnica, é com a realização das tarefas. Então, se você pelo menos passar o seu dia com 2 prioridades elencadas e fazer essas 2 prioridades, já se sinta o suficientemente boa nesse negócio. Seu tempo tá rendendo, tá? Por que isso é bom? Porque
te dá uma maior visibilidade do espaço. Então, a sua semana vai ficar toda preenchida com duas coisas que você precisa fazer todos os dias, né? Cada dia vai variar, né? Então, hoje eu preciso pagar tal conta, hoje eu preciso ir ao mercado dentro do meu trabalho. O que eu preciso fazer? Hoje eu preciso fechar uma vaga, hoje eu preciso cotar uma parceria, enfim. O que você precisa fazer no seu dia? Duas coisas, sempre, não esquece disso, tá? A sexta dica muito importante é você deixar um espaço para os imprevistos. Por quê, gente? Imprevistos sempre vão acontecer. Porque às vezes você planeja lá o seu dia todo bonitinho e redondinho, né? Para você usar o tempo ao seu favor. Mas você não conta com o imprevisto. Você pode ficar doente, alguém da sua família pode ficar doente, seu carro pode quebrar, enfim, pode acontecer muitas coisas que saíram do seu esquema. Você tinha uma consulta de médico marcado. Quando isso já não aconteceu com você? E a secretária liga e fala, olha, hoje não vai dar pra doutora te atender, porque ela precisou de uma emergência, vamos ter que remarcar. Você tinha planejado o seu dia todinho em função de uma consulta de um médico e tudo bonitinho. E imprevistos acontecem, gente. Então a parada é o seguinte, deixe um espaço no seu tempo, no seu planejamento, na sua organização para imprevistos. Se o imprevisto acontecer, já tá tudo ok. Se ele não acontecer, ótimo, você pode tirar um momento para você, a mais do que aquele que eu já citei no começo, né? Ou você pode puxar uma tarefa do dia posterior pro dia anterior. Eu gosto de falar isso, eu falei isso muito no meu grupo de coach. O ano passado, quando eu me formei de coach, eu tinha um trabalho científico para entregar. Depois que a gente vira mãe, as coisas, a nossa agenda, ela roda um pouco em torno do nosso filho, né? Das atividades que eles fazem, não fazem, e aí junto o trabalho e tudo mais, e às vezes os imprevistos acontecem, né? E na verdade não é às vezes, é quase sempre. E aí eu planejei sistematicamente como é que eu ia entregar esse trabalho de conclusão de curso. E aí o que acontece? À medida que eu ia fazendo as coisas e os imprevistos não iam surgindo porque eu tinha dado essa margem de imprevisto, eu puxava uma tarefa do meu trabalho de conclusão de curso pro dia. Né? A tarefa do dia posterior eu puxava. Enfim, eu consegui entregar meu trabalho de conclusão de curso 15 dias antes. E isso foi pra mim muito bom, porque deu tempo de eu revisar com carinho, com paciência e tudo mais. E isso me deixou muito bem. Além de sentir que eu tô dominando meu tempo, que eu tô fazendo tudo muito melhor, porque tá funcionando, né? Eu também entreguei algo com mais qualidade, né? Com resultado melhor. E é isso que eu quero que vocês entreguem na vida de vocês. Um resultado melhor, algo com mais qualidade. Né? Então é muito importante a gente deixar isso, né? Esse espaço. Outra parada muito importante, que eu deixei pro final as duas últimas, porque são muito importantes mesmo. Bloqueie as suas distrações. Eu já gravei um vídeo aqui falando, né, sobre o que rouba a nossa energia. E você pode procurar aqui no Insta que vai estar falando. Ladrões do tempo. O que é isso? Ladrão do tempo é tudo aquilo que você gasta tempo demais vendo ou fazendo e que não agrega nada no resultado final do que você deseja para você, do que você tem de intenção, de resultado, de sonho, de objetivo. Ele tira você totalmente do seu foco, tá? Então, o que você tem usado demais que tem te distanciado do seu foco, que tem feito você perder tempo? Quanto tempo você gasta no celular, no Instagram? Né, vendo coisa que talvez não agregaria a você, não agregaria o seu sonho, não agregaria o seu objetivo. Isso tira você do foco. Quanto tempo você gasta demais na TV vendo coisas que não te agregam, não te somam, né? Quanto tempo você gasta com pessoas que te sugam sua energia? Com gente que você acha que não dá mais, você já tentou, mas só reclama, nunca tá nada bom, né? Isso suga sua energia, isso gasta o seu tempo, né? E você já viu que não dá certo, né? A gente tem a possibilidade, a gente não tem como mudar as pessoas, mas a gente tem como mudar a gente, né? E tem como escolher quem caminha com a gente. Então não adianta você ficar insistindo a todo momento em caminhar com uma pessoa que às vezes só te suga a sua energia em vez de te acrescentar coisa boa. Isso rouba o teu tempo, né? Quantas pessoas você tem aí na sua vida? Não tô dizendo que você tem que eliminá-las da sua vida, mas você pode andar um pouco menos com essas pessoas, porque você precisa começar a olhar um pouco mais para você. Enfim, o que tem roubado o seu tempo? É e-mail, é TV, é lugares, né? Distração. Distração demais te tira do teu foco. Então presta atenção se você não tá olhando o Instagram demais.
pra fazer comparação. Olha só, aí você vai começando, aí é uma outra pauta, mas você começa a se comparar e isso não te leva a lugar nenhum, pelo contrário, só te deixa mais pra baixo, mais amargurada, em vez de você estar olhando no Instagram, por exemplo, num único momento do seu dia. Determina o horário que você vai olhar no Instagram. Eu vou olhar a hora que eu acordar, vou olhar na hora do almoço, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos de dormir. Tem gente que passa o dia inteiro com o Instagram na mão, com o WhatsApp na mão, né? Isso tira o foco. Quantas mensagens de áudio enormes você tá mandando e que tá tirando o teu tempo e o tempo da outra pessoa que tá ouvindo, sendo que você podia ser mais objetivo, mais claro pra falar. Isso rouba teu tempo. Enfim, elimine as distrações. Isso é essencial pra sua vida, gente. É essencial pra você continuar ganhando tempo. Ganhando tempo, o mundo roda, tá? Não adianta você querer fazer tudo, tá bom? E aí, linkando com isso, a minha última dica pra você é aprenda a dizer não, né? Você não precisa dar conta de fazer tudo. E você não é Mulher Maravilha, como eu já disse, né? Então, dizer não é um ato de, primeiro, amor próprio. Quantas vezes você diz sim querendo dizer não? E aí você não faz direito. E aí você não faz com qualidade. E aí se você não faz direito, não faz com resultado, não faz com qualidade, pensa bem que nhaca que vai ser. Você está desperdiçando o seu tempo e o tempo da pessoa que você podia ter dito não para fazer em um outro momento, para fazer com qualidade, né? Aprende uma coisa, gente. Quando a gente faz tudo, a gente não faz nada. A gente precisa focar. E tudo isso que eu tô falando pra vocês, que eu tô dizendo aí há 20 minutos pra vocês, é que vocês precisam usar o tempo a seu favor focando. São dicas que vão te fazer focar mais e entender a sacada primeira que o tempo é vida e a maneira como é que você está usando ele é a maneira como você está vivendo a sua vida. Como é que você está vivendo ela? Toda bagunçada? Então começa a colocar essas dicas em prática. Tá? Começa a se ligar mais nisso, né? Quanto mais diversidade de tarefa a gente tem, quanto mais amplo ficam as coisas que a gente tem que fazer, a gente coloca aquela lista imensa, infinita de coisas para fazer, mais a gente desperdiça a nossa energia e mais a gente perde tempo de fazer coisas que tenham qualidade, que tenham a ver com aquilo que eu quero, com aquilo que eu busco, tá? Enfim, é isso que eu queria dizer pra vocês. Espero que vocês agora comecem a refletir, se liguem em todas as dicas que deu pra desenvolver muito melhor agora do que no vídeo, né? E coloquem em prática e depois vão me dizendo como é que tá sendo isso. Quem curtiu a live, me chama no direct, que eu vou mandar o link do teste que eu só liberei para os meus grupos de coaching, que é o teste da tríade do tempo. Como é que você está usando o seu tempo, tá? De maneira importante, de maneira emergencial ou de maneira circunstancial. E aí eu mando para vocês, tá bom? Gente, se você puder compartilhar, dar um print dessa tela, dizer que você participou dessa live, para mim vai ser uma gratidão muito grande, tá? Muito obrigada para todo mundo que participou. Ninguém foi fazendo perguntas, mas vai ficar disponível 24 horas aqui no Insta e eu vou tentar salvar para liberar no Facebook e no meu canal do YouTube também, tá bom? Muito obrigada para todo mundo, espero que tenha sido útil para vocês e que vocês comecem a utilizar o tempo a favor de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau!